Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e no último dia 26 de julho de 2024, o presidente Lula sancionou a lei que institui, que cria as LCDs, Letras de Crédito do Desenvolvimento, que prometem ser uma nova forma de você investir em renda fixa com isenção de imposto de renda, muito parecido com o que a gente já conhece das LCIs e LCAs, Letras de Crédito Imobiliário e Letras de Crédito Agrícola. Se você não conhece quais são os ativos de renda fixa, que a gente tem no nosso mercado financeiro tradicional, eu costumo mostrar para os meus alunos, sempre quando a gente vai falar de investimentos de renda fixa, ou de renda variável, ou de investimentos no exterior, essa tríade dos investimentos, E perceba que dentro da parte de renda fixa, a gente tem como principais classes de investimento de renda fixa o Tesouro Direto, CDBs. Esses dois investimentos não contam com a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos, então você quando vai resgatar ou quando chega o vencimento desse tipo de aplicação, você tem que recolher imposto de renda conforme essa tabela de alíquotas regressivas que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Mas no caso de LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures incentivadas, nós sempre contamos com a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos, o que é uma excelente característica desses tipos de aplicação, porque além de você não ter desconto da rentabilidade que te é entregue por aquele emissor de renda fixa, isso ainda te ajuda o quê? A fomentar os juros compostos dos seus investimentos, já que não há o quê? Nenhum tipo de desconto quando chega o resgate ou o vencimento. E as LCDs, então, nova modalidade de ativos de renda fixa que foi sancionada agora no finalzinho de julho de 2024, promete nos trazer mais uma opção em renda fixa para que a gente tenha ativos isentos de imposto de renda. E no vídeo de hoje, então, eu vim te falar como que vão funcionar as LCDs e, inclusive, se já é possível investir nesse tipo de aplicação. E eu vou fazer isso, obviamente, explicando e trazendo para vocês aqui o texto da lei, o texto legal que instituiu, então, as letras de crédito do desenvolvimento. Então, vem aqui comigo na tela do meu computador. Bom, pessoal, eu já estou aqui dentro da tela do meu computador, Inclusive, antes de explicar um pouquinho sobre como que vão funcionar as LCDs, eu queria te fazer um convite, já que agora, nos dias 21 e 22 de agosto, eu vou fazer uma imersão online gratuita aqui no YouTube, que é o evento Carteira Blindada. Nesse evento eu vou te ensinar como investir em Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, enfim, vou te ensinar a ser um investidor completo em renda fixa e mais, que vai aprender a aplicar estratégias de marcação no mercado no Tesouro Direto e que pode te trazer rentabilidades superiores a 30% ao ano. Se você então quiser contar comigo de forma gratuita para de fato aprender a investir e multiplicar o seu dinheiro ao longo do tempo por meio dessas duas aulas gratuitas que eu vou fazer aqui no YouTube, se inscreva pelo link que vai ficar aqui embaixo da descrição desse vídeo. Dito isso, pessoal, vamos então entender o que está acontecendo, quais são as características, garantias, como que é a segurança das letras de crédito de desenvolvimento, com base no texto legal que foi sancionado agora no finalzinho de julho de 2024, o texto da Lei 14.937, então de 26 de julho de 2024. E perceba então que a lei, ela fala que a letra de crédito de desenvolvimento é um título de crédito e de livre negociação representativo de promessa de pagamento em dinheiro, o que é o quê? Um clássico investimento de renda fixa. Isso porque se você me acompanha aqui há mais tempo no canal, você sabe que sempre que você investe em renda fixa, você está comprando o quê? Uma dívida, uma promessa de pagamento de um emissor, de qualquer tipo de valor mobiliário, como um CDB, uma LC, uma LCA. Todos esses tipos de investimento, na verdade, se tratam de dívidas das quais você é o credor, e com as LCDs não é diferente. Você também está investindo, comprando um título de uma dívida. E quando você, por exemplo, investe em Tesouro Direto, o emissor desse tipo de dívida é o governo federal, por meio do nosso Tesouro Nacional. Quando você investe em um CDB, uma LC, uma LCA, o emissor desse tipo de dívida é o quê? É um banco privado, uma instituição financeira privada. E já no caso das LCDs, as letras de crédito do desenvolvimento, os emissores estão aqui discriminados no parágrafo 1º da lei. E a LCD, então, ela será emitida exclusivamente por bancos de desenvolvimento autorizados a funcionar pelo Banco Central ou pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou BNDES, a partir do exercício de 2024. Então, hoje, a gente tem alguns bancos de desenvolvimento aqui no Brasil. A gente tem o BNDES, a gente tem o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, o BDMG, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, e a gente tem também o Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul do país, que engloba os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, todas essas instituições estão autorizadas pela lei a emitirem LCDs, que são títulos de dívida dos quais nós seremos, então, os credores,
os bancos de desenvolvimento emissores serão os devedores, e com isso esses bancos então vão pegar esses recursos que vão ser captados de nós investidores, é claro, vão nos devolver esse dinheiro no futuro mediante uma taxa de juros pré-acordada, mas esse dinheiro será necessariamente utilizado em linhas de crédito para fomentar a indústria e o comércio brasileiro, por meio então dos bancos de desenvolvimento que vão disponibilizar todo esse dinheiro captado por meio de linhas de crédito. E aqui tem algumas características importantes que você já precisa saber. Perceba que as datas de vencimento não serão inferiores às 12 meses. Então, ao que parece, as LCDs terão prazos aí, um pouquinho mais esticados. Deve ser improvável que haja algum tipo de LCD de curto prazo, já que a própria lei, ela veda, emissões com datas de vencimento inferiores a 12 meses. A gente não sabe se vai ter algum tipo de LCD que, ainda que tenha um vencimento maior que 12 meses, que tenha prazo de resgate, ou seja, de liquidez inferior a isso, porque vencimento e carência, prazo de resgate são coisas diferentes, mas ao que parece, para quem for investir em LCD, vai ter que deixar aí o dinheiro aplicado por pelo menos 12 meses, pelo menos é isso que indica. E a gente tem alguns tipos de taxas de juros, olha só, taxas de juros pós-fixadas referenciadas à taxa DI, ou seja, a gente vai ter LCDs que vão render um percentual do CDI. Lembrando, para quem não sabe o que é o CDI é uma taxa de juros que existe na nossa economia, que ela anda praticamente junta com a nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros. Sempre que a Selic sobe, o CDI, também conhecida como taxa DI, ela sobe. Sempre que a Selic cai, o CDI também cai, E a gente vai ter então taxas de juros pós-fixadas, para títulos federais e outras formas de remuneração, inclusive baseadas em índices ou taxas de conhecimento público. Então é muito provavelmente que a gente também tenha LCDs pré-fixadas, que rendem uma taxa fixa que não muda e também, quem sabe, atreladas à inflação. Depois, no artigo 5º dessa lei, a gente vê que a emissão de LCDs ela fica limitada a 10 bilhões de reais por ano por uma instituição financeira, o que nos indica aí que não haverá uma ampla e descontrolada emissão desse tipo de título de dívida. Ao que tudo indica, haverá uma emissão restrita de LCDs. A gente não vai ver uma oferta gigantesca, até porque a gente tem o BNDES e 3 bancos de desenvolvimento estaduais ou regionais, não são muitas instituições, então, que estão habilitadas a emitir esse tipo de renda fixa, e também, dentro dessas instituições, cada uma delas vai poder emitir até 10 bilhões por ano, o que mostra que, então, muito provavelmente serão títulos aí que vão ter uma disponibilidade extremamente limitada. E o artigo 5º nos mostra que o quê? Compete ao Conselho Monetário Nacional disciplinar as condições de emissão das LCDs. E é exatamente por isso que, apesar das LCDs já terem sido sancionadas, essa lei que já está em vigor, surtindo efeitos sobre a nossa economia e o mercado financeiro, é exatamente por isso que agora, em agosto de 2024, a gente ainda não tem LCDs para investir dentro dos bancos, corretoras, das instituições em que a gente tem conta. Isso porque agora que as LCDs, então, elas existem no regulamento jurídico, e a lei sobre elas foi sancionada e passou, então, a vigorar, o Conselho Monetário Nacional precisa disciplinar, regulamentar as condições de emissão das LCDs. Inclusive, pessoal, olha aqui esse inciso 3º, extremamente importante. Regulamentar, inclusive, sobre a concessão de garantia pelo Fundo Garantidor de Créditos. Isso porque quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que quando você investe em renda fixa, você está, então, emprestando seu dinheiro para o emissor de uma dívida, e quando você investe em renda fixa, que a gente chama de renda fixa privada, de bancos privados, como CDBs, LCIs e LCAs, você conta com a garantia do FGC, o nosso Fundo Garantidor de Créditos, em até R$250 mil investidos por CPF em cada instituição financeira, limitada até o valor global de R$1 milhão. Então, se você tem até R$250 mil dentro de uma instituição financeira aplicados em ativos de renda fixa daquela instituição, se aquela instituição vir a quebrar, você está protegido, porque o FGC vai proteger o seu dinheiro, Inclusive, eu já falei mais sobre o FGC nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques, E cabe ao Conselho Monetário Nacional, com relação às LCDs, definir sobre a concessão de garantia pelo FGC, ou seja, se o FGC, então, vai proteger ou não as LCDs. Nós esperamos que haja essa proteção adicional, porque ela é muito útil, Ela é extremamente vantajosa para o investidor, e o Conselho Monetário Nacional, então, vai decidir sobre isso. Ao que parece, ao que tudo indica, O mercado financeiro aguarda uma reunião do Conselho Nacional, marcada para agora, final de agosto, última semana de agosto de 2024, para que haja, então,
a regulamentação desse valor mobiliário, desse ativo de renda fixa, que promete aí, ainda, né, que a gente não tem uma disponibilidade esperada tão grande, já que cada banco de desenvolvimento pode emitir apenas até 10 bilhões de reais por ano, a gente pelo menos espera que haja, ainda que em menor escala, uma disponibilidade que vai chegar até nós, investidores, pessoas físicas, que vão poder então contar com mais essa forma de investir em renda fixa, né, de forma previsível e segura, contando que com a isenção de imposto de renda, que é extremamente vantajosa. Então, basicamente, o que a gente tem é isso. É o cenário que a gente tem agora para agosto de 2024. A lei já existe, já está vigorando, já surte efeitos no nosso regulamento, no nosso mundo jurídico, e agora a bola da vez está com o Conselho Monetário Nacional para regulamentar as condições práticas de emissão das LCDs e também se nós teremos a garantia do FGC ou não. E vamos então cruzar os dedos aí para que essa resolução, essa regulamentação por parte do Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do nosso sistema financeiro nacional, ela aconteça o quanto antes e que as LCDs também contem então com a garantia do FGC, uma camada adicional de proteção a nós, investidores físicos. E basicamente por hoje é isso, pessoal. Reitero o convite para vocês participarem do evento gratuito Carteira Blindada, se inscrevendo pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição, para você investir no seu conhecimento. Né? Investir no seu conhecimento sempre vai render os melhores juros para você, para o seu dinheiro se multiplicar, sem que você caia nas ciladas do mercado financeiro. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários e até a próxima.